Olá, amados, graça e paz. Compartilhar uma palavra com os irmãos. Em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o 26, nos fala as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, aquele que anda segundo a carne, né, ama o pecado, a concupiscência dos olhos, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um a outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Porque as obras da carne, né, elas são infrutíferas, elas não são possíveis, né, através da própria lei, de justificar ninguém. Ninguém é justificado, né, pela lei. Né? A lei, ela meramente, ela condenou o mundo, né? Ela mostra que todos são pecadores e estão destituídos da sua glória. Mesmo antes de Adão ali estar com Eva, né? Eva que na verdade pecou e induziu Adão também a comer, né? E ele na verdade deveria ter dominado sobre aquela que o induzia, né? Ao invés de cair no mesmo erro. E mesmo assim depois ainda não assumiu sua falta, jogando a culpa na própria Eva, né? Se Eva era uma só carne com ele, né? Então, amados, essas obras da carne, né, a lei, ela simplesmente mostrou, né, que todo homem está destituído da glória, e mesmo antes da desobediência, o homem já estava, ele foi feito a imagem de Deus o criou e a semelhança, né? E ali ele perde o entendimento, ali ele já não consegue mais o entendimento, e quando ele pousa aquelas folhas para si, ele já perdeu a dependência que ele tinha para com Deus, né? Onde Deus mostra que era somente através daquele sacrifício que viria do Cordeiro, né, que iria alcançar o elo da perfeição. Porque se segue a carne e não o Espírito de Cristo, só vai colher para a carne, né? E aquele que planta pela carne, colhe para a destruição. Já aquele que planta segundo o Espírito, né, ele planta o amor ao próximo. Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Porque como ele está nos dizendo hoje, aquele que anda segundo a lei, ele jamais vai conseguir cumprir a lei com o elo da perfeição, né? Porque ele sempre tropeça em um ponto e está cometido desobedecer a todos. Já aquele que segue a Cristo, ainda que ele tropece em algum ponto, ele o justifica, né? Ele foi o único que alcançou a perfeição, né? E foi justificado pelo Deus Altíssimo, né?
Assim nós o seguimos, né, através do seu Espírito e somos justificados por ele. Mas elo de perfeição jamais nós alcançaremos, a não ser depois que adentrarmos a região celestial e ali seremos glorificados, né? Onde após a glorificação, ali já não haverá mais desobediência, ali não haverá morte, né? Ali já está todos curados, né? Todos estão restituídos da glória, alcançaram a imortalidade. Mas enquanto aqui estamos habitando, habitamos no mundo que discorre não segundo o Espírito, mas segundo a carne, né? E não se planta conforme a carne. Aquele que semeia pela carne, ele colhe a destruição de si mesmo, né? Mas aquele que segue o Espírito, né, e ouve as suas advertências e acompanha de acordo com o ensino do Evangelho, a estes há mais esperança, né? Porque está fugindo de vanglória, está fugindo das obras da carne, porque pela graça, né, nós temos liberdade, mas nós não podemos utilizar essa liberdade para aquilo que não nos edifica, né? Nós temos que utilizar para a liberdade em Cristo, mas fugir daquilo, vigiando para aquilo que não é edificante para nós, né? Porque o mundo ele vive daquilo que lhe dá prazer, né? Mas um prazer ilusório e passageiro, porque muitos por esse prazer, pelo amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, né, acaba satisfazendo a sua alma em tudo aqui e depois não alcança o descanso da alma no alto dos céus, né, como ele nos diz. Então nós temos que ter este equilíbrio, né, tanto no caráter, sendo aprovados por Deus aqueles que perseveram na fé, aqueles que manejam bem a palavra da verdade, são os que serão aprovados, né, e alcançará aquilo que estão em busca, que não é o que nós contemplamos aqui neste mundo, mas nós buscamos aquilo que é invisível, mas nós cremos, que é o repouso da nossa alma nas mansões celestiais. E quando nós buscamos isso, sem se preocupar com este mundo, aquilo que nos é necessário no dia a dia para que a gente mantenha, né, a carne para a habitação do seu espírito, para produzir essas boas obras, ele nos acrescenta. O corpo nada mais é a vestimenta e o alimento, né? Em relação a um lar, ele nos concede, né? Quando nós somos perseverantes, como Paulo diz, né? Para mim, o que achava que era lucro, hoje considero como prejuízo por causa do amor de Cristo. Ele andou muitas vezes, né, em naufrágios, esteve preso por causa de Cristo. Nem por isso ele deixou de falar do amor de Cristo, deixou de pregar e anunciar as boas novas, né? Assim nada nos impede de abrir a boca e deixar com que Cristo nos utilize, né, com graça, com sabedoria, para o Evangelho, que é a verdade que liberta, que cura, que despedaça todo o jugo quando ela não é alterada, quando mantém pura a sabedoria do alto, né? Porque se não tem o entendimento, é palavra destituída de sabedoria, não adianta, não há o mover sobrenatural, né? Não se alcança o exercício da fé constante, a fé que do tamanho de um grãozinho de mostarda, move céus e terra, né? E mais um dia que a gente persevere, utilizando esta sabedoria em prol, né, do próprio reino dos céus, que é para a salvação de almas, que é para tirar aqueles que estão rumo à destruição
por serem influenciados pelo maligno, né, que estão buscando um prazer carnal, passageiro, que aquele que semeia pela carne, seja através dos vícios, das prostituições, das concupiscências dos olhos, acaba semeando, colhendo para a própria destruição, né? Já aquele que persevera em espírito e em verdade, que colhe em espírito, seus frutos são conhecidos: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né? Contra essas virtudes adicionadas em nossa fé, não há lei contra, né? Porque nós seguimos aquele que cumpriu toda a lei e nos justifica, né? Pela fé sois salvos, pela fé sois justificados, pela obediência, sem acrescentar e nem retirar nada do entendimento desta palavra. Amém, amados? Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.